Salve, salve, concurseiro! Professor JP aqui contigo para a gente fazer um review rapidex aí sobre alguns tópicos que são importantes para sua prova, que não pode errar, tá bom? Então, coisinha básica aí e que é extremamente importante, com grande chance de aparecer na sua prova aí. Olha só, começando aí com questõezinhas e principalmente, tá? Eu vou bater mais hoje nesses temas aqui, ó. Usuário para navegar em páginas pela internet deseja ter segurança. Um primeiro indicador de segurança é fazer o uso de protocolo seguro. Veja, não é uma questão sobre segurança de informação, mas uma questão sobre navegação na web. Cuidado, tá? Então, assinale a alternativa que apresenta um padrão de URL, mais precisamente de protocolo, que indica aí, né, um protocolo seguro para navegação em páginas da internet. Bom, navegação segura você vai usar o HTTPS, tá? Cuidado, embora o SFTP, né, ele seja um protocolo FTP com segurança, ele tem um detalhezinho importante que é o fato de não ser usado para navegação, tá? Ele não é para a navegação, ele é um protocolo seguro, mas não para navegação, ok? Atenção a isso. Sobre os conceitos de URL, assinale a alternativa que indica o número da porta padrão deste protocolo HTTPS. O HTTPS utiliza a porta 443, tá? A porta aqui eu acho que era número 20, eu acho, inclusive ficou apagado ali, mas a porta número 20 é do FTP, a 80 é a do HTTP padrão, tá? 8080 é a porta opcional do HTTP e a porta 21 é a outra porta do FTP, tá? A porta para comandos e controles aí de operações que são realizadas. Atenção a isso. Assinale a alternativa dentre as opções a seguir que apresenta qual é a função do trecho HTTPS na URL. Então, a função dele é ser o protocolo, também conhecido como método, né, de acesso ou esquema. Tá? Não sei se vai usar essa palavra aqui, mas vamos ficar atento porque a VUNESP já utilizou em provas anteriores isso aí, tá bom? Então, na URL ali você tem, representa o título, nada a ver, indica o tipo de servidor, não diretamente, tá? Ele indica que é um servidor web. Traduzir o nome da URL? Não. Quem faz isso é o DNS, outro forte candidato aí a cair na sua prova. Indica permissão de acesso? Nada a ver. Estabelece o protocolo de acesso. De fato, é o esquema, o método ou protocolo de acesso. Beleza? Então, a alternativa C indica um outro cara forte para aparecer na sua prova. Considere a URL a seguir. HTTPS, né, o www, beleza. Assinar a alternativa que contém o que corresponde ao arquivo. Tá, primeiro, aqui você tem um método ou esquema. Você tem aqui uma pasta www, tá? Que pode ser apresentado como subdomínio, dependendo aí, normalmente se for uma outra coisa, diferente de www, www2 e tal, normalmente pode aparecer como subdomínio, tá? Aí vem ali o domínio. Então, um cuidado aqui que a gente tem que ter é o seguinte: nesse exemplo, o TCS seria o subdomínio. O domínio seria SP do ramo de atividade Gov do país Brasil, tá bom? Então, cuidado que o SP seria o domínio e o TCE seria o subdomínio nessa situação. Aqui nós temos uma pasta chamada arquivos e dentro dela um arquivo chamado teste.html. E isso normalmente descreve o caminho do recurso que a gente quer acessar. Que ele vem ali dizendo nome do domínio. Não, nome do domínio seria ali o sp.gov.br, beleza? Protocolo. O protocolo seria o HTTPS. Caminho do recurso do servidor. Nossa resposta. Porta de acesso. Não foi indicada a porta. Ela seria indicada depois dos dois pontos. E como está usando HTTPS, provavelmente seria ali, né? A que vai estar sendo usada é a 443. Mas se quisesse utilizar uma outra, seria a 8443, que é a opcional aí, padrão opcional, tá? Parâmetro de busca, carry string. Tá? O parâmetro de busca normalmente é quando você quer pesquisar algo aí num site, alguma coisa. E aí a gente tem que ter cuidado. A ideia de conteúdo, parâmetros, tá? Vamos usar a ideia de parâmetros, que é de busca não tanto porque ele induz mais a erro, mas parâmetro. Dentro de uma URL, ele vai onde? Então, a alternativa certa aqui é a alternativa C, mais uma candidata aí para sua prova, normalmente o parâmetro vem depois da interrogação. E aí vem lá, x igual a 10. Então, aqui você está dizendo que o x é a variável que vai receber o parâmetro, o valor 10, beleza? Então, claro, pode aparecer ali qualquer palavra, texto, mas normalmente é o nome da variável internamente utilizada ali por aquele site, ok? Se porventura aparecer um Sharp, esse Sharp aqui, e vai ter alguma palavra, algum texto aqui normalmente do lado, ele é um link para uma parte da página atual,
Tá? Então, tem algum canto ali naquela página, tem um marcadorzinho, e isso aqui, o marcador vai ter esse nome, e isso aqui vai apontar para aquele ponto da página atual. Essa questão ainda não apareceu em prova, mas é uma boa pedida aí, sim, tá? Porque dá para usar isso dentro do Word, para navegar nos arquivos dentro do Word, você cria navegabilidade. O analista digitou o seguinte URL em um navegador da internet, https campinas.sp.gov.br. Sobre essa operação, é correto afirmar que a URL está no formato inválido. Por quê? Pois não especifica o link completo. O URL, mínimo que você precisa em uma URL, que é também chamado URI, tá? O mínimo também chamado URI, é o que está aí apresentado para você. Uma URL ela pode ter mais detalhes, mas isso aqui é o mínimo necessário, o básico. A URL está em formato inválido, pois não especifica o domínio. Está ali, sp.gov.br. O protocolo HTTP seguro está sendo usado. Sim, está sendo usado o HTTP seguro. Só é possível acessar o site na internet com o uso do prefixo www. Não. E aí que está um detalhe, né? O www é meramente uma pasta, mais tradicionalmente usado, mas não é essencial. Caso o site já tenha sido acessado anteriormente, o analista esteja conectado à internet, a versão em cache do navegador será sempre mostrada. Sempre? Não. Por quê? Porque você pode forçar e atualizar limpando a cache. Ctrl F5, tá? O atalho Ctrl e a tecla F5, você consegue atualizar forçando a limpeza da cache. Ou fazer isso manualmente. Na URL aí o trecho Itapevi, olha aqui, ó. Olha aqui a maldade nessa questão. Lembra que eu falei? Que isso aqui seria o domínio e o que vier antes, o subdomínio. Pô, professor, então posso dizer ali que o transparência seria um subdomínio? É, dá para dizer, tá? Mas subdomínio, essencialmente é o termo que a gente utiliza também para se referenciar ali àquele transparência, tá bom? Então Itapevi é o subdomínio, domínio é o SP, então esse aqui, ó, domínio tá aqui. É o sp.gov.br, tá? Então esse é o domínio. Do domínio você tem o país, o ramo da atividade e o nome com que foi registrado. Essa perguntinha aí é maldosa, tá? Por quê? Porque a maioria dos estados tem essa estrutura, né? Os endereços gov.br hoje eles são o padrão aí que deve ser utilizado dentro dos entes da União e tudo mais. Então isso aí aparece como uma maldade. Usando o Microsoft Windows em sua configuração padrão, um usuário precisa liberar espaço no disco rígido. E para isso selecionou um arquivo e apagou usando uma tecla. Detalhe, se a intenção é liberar espaço, não adianta mandar para a lixeira. Eu tenho que excluir permanentemente. E aí qualquer forma de excluir combinado com a tecla Shift, exclui permanentemente. E aí ele traz aqui del, Shift del. Bom, eu já estou pensando nesses dois aqui, por quê? Porque ele quer liberar espaço. Mas vamos ver se é isso de fato que ele quer, tá? Então, ele apertou usando uma tecla, tá? Essa ação, porém, fez algo, tá? Então, eu tenho que ver a tecla que condiz com a ação. Já dá para eliminar alguma coisa? Vamos ver aqui. Tecla del resolve o problema? Não. Então, isso aqui não condiz. O del não resolve o problema. Por quê? Porque a gente quer liberar espaço, como eu falei. Shift del não resolve? Resolve. Shift del resolve o problema? Resolve. Tá? Del não resolve o problema. Verdade. Então, ó, isso aqui é uma verdade, a condição. Tecla de atalho com ação. Calma que ainda tem mais coisa. Tecla de atalho e ação também está verdadeiro. Agora, del resolve? Não, não resolve. Então, temos duas aqui possíveis, em que a ação não, e a descrição dela condizem. Por quê? Aí ele vem aqui justificando. O arquivo é o quê? Ou não é enviado para lixeira? Então, complementando, o Shift del resolve, pois o arquivo foi enviado para a lixeira. Não, ele não é. O Shift del ele resolve porque não manda para a lixeira. Del não resolveu o problema, pois tecla del mandou para a lixeira. Então veja que aqui poderia ser del não resolve porque foi enviado para a lixeira. Beleza? Então essa é uma expressão válida que está ali na alternativa D. Mas também poderia ser essa expressão. Shift del, que não tem nas alternativas, tá? O Shift del, ou outra forma de excluir combinado com a tecla Shift. Essas são resolve o problema porque o arquivo não foi. Então essa seria outra expressão válida. Beleza? Que não tem nas questões ali. Aí ele fala Shift del não resolve, ou quando resolve, então foi. Então, as duas acabam se tornando erradas. Só válida a alternativa D.
Acerca da área de transferência e do histórico da área de transferência no Windows em sua configuração padrão, é correto afirmar que é possível acessar a área de transferência do Windows? É, a partir do Windows V e não do Windows L. O Windows L é de lock, bloqueia a sessão de usuário, vai colocar aquela telinha ali que pede usuário e senha para você. É possível sincronizar itens da área de transferência entre diferentes dispositivos? Sim, posso pegar este computador aqui, copiar algo aqui, desligar esse computador, ligar outro computador, desde que esteja com o mesmo usuário e senha, eu consigo colar lá, porque essa é a área de transferência compartilhada padrão no Windows 10 já também, tá? E no Windows 11. Então a gente consegue fazer isso. Inclusive, com computadores, um com Windows 10, outro com Windows 11, tá? É o que eu faço constantemente. Esse aqui tem o Windows 10, mas o outro tem o Windows 11, copio de um, colo no outro. Desde que seja o mesmo usuário e senha ali, né? Mesma conta, né? Logada nos dois ambientes. E para que o histórico fique habilitado, você tem que acessar pelo menos uma vez com o Windows Z ali, tá? Para poder visualizar aquele histórico. Então, correta, alternativa B. Não é possível copiar imagens para a transferência. Inclusive tem um bug, tá? Antes a gente copiava, ele ficava, as imagens ficavam no histórico. Agora, nas últimas atualizações, a imagem não tá ficando no histórico, tá? Tem um bugzinho aí no Windows, nas últimas atualizações eles tiraram dali. Inclusive, uma facilidade que tinha de colar, né? Na hora que você ia colar, você não precisava salvar a imagem, ele já pegava direto ali, criava um arquivo que você podia jogar direto. Também parou de funcionar isso aí. Os trechos do texto copiado permanecem na área de transferência por no máximo 24 horas. Na verdade, isso aqui você consegue configurar um pouquinho mais tempo, tá? Não é só 24 horas, não. O histórico da área de transferência é acessível pelo atalho Windows V. Sim. Mostrará também arquivos do tipo Word. Aí a gente tem que ter um certo cuidado, tá? Ele vai pegar arquivos e textos que você copia e ficam na área de transferência. Então, essa alternativa é possível de questionar a possibilidade. Ó, o histórico está ali, sim. Mostrará também o arquivo. Olha, normalmente a gente vai ter texto, imagem, só que tem um bugzinho aí, como eu falei na última atualização, que pode ser contestável daí, tá? Um servidor público navegando no explorador de arquivos do Windows, em sua configuração padrão, decidiu criar um novo diretório, uma pasta, né? Para abrigar a documentação de seus colegas de trabalho. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um nome que seria aceito no Windows. Basicamente, ele está pedindo o seguinte: quais caracteres não podem ser utilizados? Não podemos usar barras ao menor maior, né? O losanguinho aí para ficar fácil lembrar. Não podemos utilizar aí a barra. Tá? Então não dá para usar as barras, o vulcãozinho, né? Barra invertida, barra normal, né? O pipe é aquele que está do lado do Z no teclado que tem cedilha, ou em cima do Enter no teclado americano, tá? Não podemos usar dois pontos, não podemos usar asterisco, não podemos usar interrogação e não podemos usar aspa dupla reta. Aquela aspa dupla curvadinha pode, tá? Mas cuidado, que se aparecer apenas uma, né, na questão, apareceu lá na questão, professor, só tinha essa lá, não tinha outra. Pode ser problema de formatação, tá? Então, múltipla escolha você consegue aí se basear bem, tá? Então, a que não pode é a reta. Então, esses são os caracteres proibidos. Então, você não pode utilizar esses caracteres aí na hora de nomear arquivos ou pastas. Atenção a isso. Então, aqui não pode esse, não pode esse, não pode esse, não pode esse. O arroba pode utilizar. Arroba, sharp, o cifrão, o e-comercial, não, o ampersand, acento circunflexo, abre parênteses, fecha parênteses, tá? Exclamação. Esses caracteres podem ser usados. Inclusive, aspa simples pode ser usada. O que não pode usar é aspa dupla, beleza? Cuidado com isso aí. Arquivos do instalador do Windows, ou arquivos que você pode executar direto lá no Microsoft Store, direto, eles são no formato .msi. Agora, atenção, .bat também é um arquivo executável, tá? A VUNESP gosta de pedir desse carinha também. Então, o .bat também é um arquivo executável. E o .zip é um arquivo compactado. DLL são arquivos de bibliotecas do Windows. Então, são bibliotecas e arquivos que têm o .zip, né? Assim como .rar, são arquivos compactados, ok? Então, o MSI. Questãozinha aí de Word bem bacana. Analista de processo criou um novo documento vazio. Questão típica aí, tá? Professor, mas 3 não vai fazer diferença. Isso aqui é raiz, tá? A questão que a VUNESP faz muito frequentemente. Ele fala o seguinte, ó. Sequência de passos e me diga como é que tá lá. Então, digitou, uma palavra, prefeitura.
Então ele digitou a palavra. Ok, pressionou o botão itálico. Isso depois de prefeitura. Então depois daqui, ó, a partir desse momento, o texto vai estar em itálico. Até aqui não estava itálico. Tá normal. Tá a partir daqui. E a partir daqui ele apertou Enter. Então, vamos considerar o seguinte, que o texto aqui embaixo, que ele vai digitar a palavra de, vai estar em itálico. Depois ele apertou negrito. Então, essa aqui tá itálico, essa de cima aqui tem nada, então essa aqui de baixo tá itálico, aí ele apertou negrito e apertou Enter. Então, na palavra Campinas, nós temos uma situação. Ela vai estar tanto em itálico quanto em negrito, porque ele não tirou o itálico ainda. Apertou Enter, tá? Depois de Campinas, e apertou sublinhado. Então digitou Campinas, pressionou sublinhado, e daí apertou Enter. Então a palavra seguinte, VUNESP, estará em itálico, em negrito e sublinhado. E aí ele fala que depois ele apertou o botão itálico. Beleza. Tá? Ele digitou, ele tirou o itálico. Então se ele apertar Enter, a próxima palavra não vai estar mais em itálico, vai continuar em negrito e sublinhada. Né? Caso ele digite, mas ele falou, ó, apertou aqui só e não fez mais nada. Então, nem vão considerar lá na frente. Após todas as ações descritas, a quantidade de palavras que está em negrito e itálico e sublinhado são, respectivamente, quais, né? Ah, não é simultaneamente, mas que quero saber quantos estão em itálico. Itálico temos 3. Então, tenho 3 lá em itálico. Em negrito, nós temos apenas 2. E sublinhado, temos apenas 1. Tá? A prefeitura não está negrito, não está sublinhado e não está itálico. Então, cuidado aí com isso. Então, temos 3 itálicos, 2 negritos e 1 sublinhado. Alternativa D. Questãozinha aí bem clássica, estilo funcional. É de atenção. Professor, mas isso aqui às vezes na prova demora. Deixa para o final. Assim como essa questão aqui. Deixa para o final da prova. Quando está com calma, passou o gabarito limpo, vai com tranquilidade. Considere a seguinte planilha criada no Excel em sua configuração original. A célula A4 contém a função soma de A1 até, lembra que 2 pontos é até A3. Considere que o usuário selecionou a célula A4 e pressionou o Ctrl C. Então, A4 tem essa fórmula, tá? Ele colocou isso aqui, tá dentro dessa célula, ele vai copiar e vai pegar B8 e vai colar. O que acontece? De A4 até B8, nós temos o seguinte. Nós temos lá 8 menos 4. Então, nós temos aqui 4 linhas de deslocamento. E nós temos da coluna A para a coluna B mais uma coluna. E mais uma coluna de deslocamento. Esse aqui é o deslocamento que a gente tem que aplicar na fórmula, para saber qual que é a fórmula em B8, que provavelmente é o que ele vai pedir aqui, né? É, de fato. Então, nós temos que aplicar isso aí. O que a gente faz? A fórmula é soma de A1 até A3. Então, o A vai para B, porque não tem cifrão. O 1 é 1 mais quantas linhas? Mais 4. Então, 1 mais 4, 5. 2 pontos. O A virou B, aumentou uma coluna. E 3 mais 4, porque são 4 linhas de deslocamento. Então, vai para 7. Então, é esta nova fórmula que você tem, B5 até B7. Ou seja, B5, B6 e B7. Você tinha A1, A2 e A3, agora B5, B6 e B7. E aí nós temos que olhar lá os valores de B5 até B7 para somar esses caras. Então, B5 até B7, nós temos esses 3 valores aqui. Cuidado para não embolar com os números aí, hein? Então, nós temos ali o 14, 15, com mais 9, 24. Alternativa C. Beleza? Tranquilo? De boa. E essas são as questõezinhas que eu tinha separado aqui para que a gente pudesse fazer esse review, fazer esse panorama geral do que você pode encontrar na sua prova nesta ocasião. Lembrando que sempre eles podem complicar um pouquinho mais, mas a ideia aqui era fazer um reviewzinho mais suave, mais fluido, rápido para você não perder questões aí que são fundamentais na sua prova. Beleza? Uma boa prova para você e até a próxima ocasião. Valeu!